Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e eu vou ajudá-los na resolução das atividades da semana 3, PET 3. Tema empirismo. Mas para darmos sequências e entender o que é empirismo, eu vou colocar no início aqui 2 slides para relembrar o que é racionalismo. Primeiramente, o racionalismo, tanto o racionalismo como o empirismo, são escolas de pensamentos que buscam explicar a forma de como os seres humanos adquirem o conhecimento. Porém, eles são fundamentalmente opostos, ou seja, o racionalismo afirma que o conhecimento se dá através da razão, e o empirismo vai afirmar que essa busca pelo conhecimento se dá a partir das experiências sensoriais. O empirismo seria a forma de conhecer que valoriza nossas percepções sensoriais, então, nossos sentidos, E o racionalismo vai afirmar que somente a razão, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. Então, o que seria empirismo? O empirismo é uma escola filosófica que afirma que a realidade e o conhecimento são derivados da experiência sensorial. O único tipo de conhecimento que importa para o empirista é aquele que pode ser formalmente medido ou verificado. Então, para o empirista, todo conhecimento baseia-se na experiência sensorial, dependendo, em última instância, de pelo menos um dos nossos 5 sentidos, que seria visão, tato, olfato, visão e paladar. Um desses 5 sentidos estaria vinculado às experiências sensoriais. Característica do empirismo. A verdade está na percepção dos sentidos, ou seja, não existem ideias inatas, isto é, toda ideia foi adquirida pela percepção sensorial. E aí tem um texto do John Locke que vai relatar essa questão. Suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, sem qualquer ideia. E aí, caractere está escrito errado, mas perdão aí pelo erro de digitação. De modo, receberá as ideias? Respondo, da experiência. É este o fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí, extraem a sua origem primeira. Então, John Locke vai afirmar que a nossa mente seria como uma folha em branco, onde ele vai chamar de tábula rasa, Esse conceito estaria vinculado a nossas ideias. Nossas ideias não têm nada guardado dentro dela. A partir do momento que a gente vai vivenciando as experiências que a gente vai colocando elas lá dentro. Diferentemente do que pensaria os racionalistas, com o conceito de ideias inatas. Aí nós temos o filósofo John Locke, filósofo inglês, conhecido como o pai do liberalismo. Ele foi influenciado por Thomas Hobbes, Descartes, Aristóteles, e aí ele vai falar o que a gente disse anteriormente. Para ele, a mente é como um papel em branco, por isso o conhecimento começa com a experiência sensível. Então ele vai distinguir 2 possíveis ideias, a sensação e a reflexão. Sensação, ele vai chamar de qualidade primária, que seriam a solidez, extensão, configuração, e qualidade secundária, que seria calor, som, sabor. E depois a reflexão, que vai se reduzir à experiência interna e à experiência externa, de acordo com a sensação. E aí 2 imagens, a primeira delas, qual a verdadeira imagem apresentada? Você vê uma jovem ou uma senhora de perfil? E aí? E depois, nós temos aqui a ilusão da grelha, de Hermann, que foi observado por Ludmar Hermann em 1870.
Então, quando se olha um desenho com quadrados negros sobre um fundo branco, tem-se a impressão de que surgem manchas fantasmas nas intersecções das linhas. As manchas desaparecem quando se observa diretamente a intersecção. E aí, o David Hume, que também é citado no PET de vocês, que tem como principal pensamento o conhecimento, que teria início com as percepções individuais, que podem ser impressões ou ideias. As impressões seriam as percepções originárias, que se apresentam à consciência com maior vivacidade, né? Então seriam as sensações, de como ouvir, ver, sentir. E para David Hume, a sensação então seria a origem do conhecimento, ou seja, as nossas representações mentais têm origem nas sensações. E por último, um quadro comparativo entre racionalismo e empirismo. Definição: o racionalismo é uma teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano. Aí no empirismo vai falar que a experiência é a fonte do conhecimento. Então, no racionalismo, a razão, no empirismo, a experiência. Na intuição, o racionalismo acredita e o empirismo não acredita. Ideias inatas, o racionalismo acredita e o empirismo não acredita. De onde vem o conhecimento? O conhecimento vem do uso da razão e da lógica no racionalismo, e o conhecimento vem da experiência e da experimentação no empirismo. Princípio-chave. No racionalismo, dedução, conhecimento inato e razão, e no empirismo, indução e experiência sensorial. E por último, no último parágrafo do PET de vocês, tanto os racionalistas quanto os empiristas procuravam investigar a fonte ou origem do conhecimento, com o objetivo de encontrar fundamentos ou princípios seguros nos quais eles pudessem sustentar, o que possibilitaria o conhecimento científico. Isso tudo sem deixar de lado a problemática existente entre a experiência e o conhecimento científico. Vamos agora para as atividades. Vamos lá, atividade número 1. É o seguinte: leia a citação e responda às questões. O entendimento não tem, ao que me parece, a mais vaga noção de ideias que não receba de uma dessas fontes, objetos externos, que oferecem à mente ideias de qualidades sensíveis, cada uma delas diferentes percepções produzidas em nós, e a mente que oferece ao entendimento ideias de suas próprias operações. Não há em nossa mente nada que não entre por uma dessas duas vias. Que cada um examine seus próprios pensamentos, vasculhe todo o seu entendimento e me diga as ideias originais que ali encontra. São mais que objetos dos sentidos ou que operações da mente tomadas como objetos de reflexão. Aí um trecho do John Locke, ensaio sobre o entendimento humano. E aí, de acordo com o texto, quais são as fontes de nossas ideias? E podemos dizer que o autor defende o posicionamento de qual corrente de pensamento? Justifique. E aí no próprio texto já tem a resposta da primeira parte da pergunta. De acordo com o texto, quais são as fontes de nossas ideias? Então, começa aqui, ó. E me diga se as ideias originais que ali encontra são mais que objetos dos sentidos ou que operações da mente, tomadas como objetos de reflexão. Então, a fonte de nossas ideias seriam através dos nossos sentidos
e operações da mente. Essa é a primeira parte. E depois, o autor defende a corrente de pensamento do empirismo, teoria que afirma que o conhecimento provém da experiência. Então, essa é a resposta. Vou colocar de vermelho. Para ficar mais fácil para vocês. Certo? Vamos então agora para número 2. É uma questão da Unicamp 2014. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Nesse comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo o conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. A partir do texto, é correto afirmar que: letra A. O espírito crítico é uma característica da filosofia e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. Letra B. A dúvida, como o questionamento rigoroso e o espírito crítico, são fundamentos do pensamento filosófico moderno. Então, falou aqui sobre a dúvida e falou aqui também sobre o espírito crítico próprio da filosofia. Então, essa é a que mais tem a ver até o momento. Vamos ver a letra C. A filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conhecimentos equivalentes. Letra D. A dúvida é necessária para o pensamento filosófico por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Não. E o senso comum determina o caminho para o encontro da verdade. Também não. Então, a alternativa correta, letra B. Agora, vamos para número 3 e última, né? O filósofo René Descartes pertenceu a qual corrente do pensamento filosófico determinada? Vamos lá de novo. O filósofo René Descartes pertenceu à corrente de pensamento filosófico determinada? Racionalismo, é a letra C. Então, muitos vão no impulso, né, e devem responder a letra A, empirismo. Por quê? Estamos falando do empirismo, mas não. Seria racionalismo. Então, o pessoal aí que fez o PET fez uma pegadinha. Por quê? Estamos falando do empirismo e caiu a questão do racionalismo. Mas fiquem atentos aí, tá bom? Então, recapitulando, essa é a primeira resposta da número 1, né? Então, as fontes de nossas ideias seriam sentidos de operação da mente, e o autor defende o empirismo. A número 2, letra B, e a número 3, letra C. Ficamos por aqui, obrigado e até a nossa próxima. Tchau, tchau.